Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante aí das aulas práticas do Minitab, dos exercícios e das resoluções comentadas sobre capabilidade. Essas análises elas são muito poderosas na hora de prever a quantidade de defeitos e na hora de mostrar para as pessoas o quanto que nós precisamos melhorar para atender as expectativas do cliente. Agora nesse vídeo a gente vai fazer alguns comentários finais sobre a capabilidade. E eu queria também apresentar com vocês uma coisa que é a tabela Sigma. Essa tabela ela ficou famosa aí, bastante gente usa, principalmente da indústria automobilística, né? Que o pessoal fala que um processo 6 Sigma é aquele que faz 3,4 ppm só de itens defeituosos. Então a gente vai explicar um pouquinho de onde que veio, né, que algumas pessoas fazem alguma confusão com essa tabela Sigma. Mas primeiro eu queria começar com vocês finalizando e revisando essas ideias de comparar a capabilidade e a estabilidade. Tudo bem? Como a gente disse e como está no slide aqui, a estabilidade ela é uma questão da voz do... Como a gente disse, né, a estabilidade ela é uma questão da voz do processo, ou seja, a gente analisa ela sem analisar a capabilidade, sem analisar nada do cliente. E a resposta da estabilidade é, eu tenho meu processo estável, quando ele não tem nenhuma causa especial atuando, e ele pode estar instável quando eu tenho muitas causas especiais atuando. Então, como é que eu analiso um processo que está instável? Eu não vou lá e olho a capabilidade. Eu até posso olhar a capabilidade se eu quiser, mas não faz muito sentido, porque ela não vai ajudar a gente a prever o comportamento do nosso processo, né? Então não faz muito sentido eu falar em CP, CPK, PP, PPK, todos esses indicadores que a gente viu aí nas últimas aulas, se o meu processo está instável. Se ele está instável, eu devo primeiro estabilizá-lo para depois analisar a capabilidade. Agora, se o meu processo está estável, ou seja, ele está só sob a ação de causas comuns, daí sim eu olho a capabilidade, a voz do cliente. E eu tenho duas situações possíveis. Eu posso ter uma capabilidade alta e o meu processo está ok, né? Quando ele está estável com capabilidade alta. E quando ele está estável, só que a capabilidade dele está baixa, a gente tem que tomar algumas ações. E essas ações, elas dependem bastante do tipo de especificação que eu tenho. Se eu tenho um caso onde a especificação é nominal melhor, ou seja, ela tem que estar centrada, eu tenho um limite superior e um limite inferior para ela ficar entre, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a variação e ajustar a centralidade. Então a média do meu processo tem que estar ali no meio, né? No meio da tolerância do cliente. Quando eu tenho uma especificação do tipo quanto maior, melhor, eu então tenho que aumentar a minha média para afastar do limite inferior e tentar também reduzir a variação para gerar menos itens defeituosos. É a mesma coisa quando eu tenho uma que é quanto menor, melhor. Então eu tenho que abaixar a minha média para ficar longe do limite superior de especificação do cliente e enxugar a minha variação. Então, essa tabelona aqui final, ela mostra para a gente mais ou menos o que a gente tem que fazer no nosso processo e no nosso projeto de melhoria, dependendo do resultado de capabilidade que eu tenho. Tudo bem? E por fim, né, para a gente encerrar a parte de capabilidade, encerrar a parte de voz do cliente, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a tabela Sigma. Então, o que é a tabela Sigma? A tabela Sigma, ela mostra o quanto de ppm, né, o quanto de defeituosos eu tenho para diferentes níveis de qualidade. Eles chamam esses níveis de qualidade de Sigma. Então tem o processo 1 Sigma, processo 3 Sigma, processo 6 Sigma. O processo que a gente está acostumado a ver ali pela normal seria um processo 3 Sigma, que é um processo que ele vai dar, o quanto de defeito ele vai dar se a minha tolerância, né, for igual a 2 vezes 3 Sigma, ou seja, eu tenho 3 Sigma abaixo da média e 3 Sigma acima da média. Então eu tenho ali dentro ali de 6 sigmas quanto que ia gerar de variação. Em outras palavras, né? A gente pode colocar aqui na lousinha. O que é um processo 3 sigma? Então, o processo 3 sigma é aqui, onde essa tolerância, ela tem aqui, né, a média, né, e o meu desvio padrão, né? Aqui o desvio padrão da distribuição, essa tolerância aqui, né, ela é 6 vezes esse desvio padrão. Então, isso aqui seria um processo 3 sigma. Agora, a confusão que muitas pessoas têm é que a gente vem falando até agora
que um processo, uma distribuição normal, né? Se a gente pegar uma linha que passa a média menos 3 desvios padrão e a média mais 3 desvios padrão, ele gera 0,3% só de itens defeituosos. Só que peraí, a hora que eu vou na minha tabela sigma, que é o que a gente vê aqui, ele está falando que eu tenho que ter 66 ppm, 66 mil ppm. Então, poxa, 66.000 ppm, 66.800 ppm é muito maior, né, do que esse número aqui de 0,3%. Então, o que está causando essa variação, né? E se a gente pensar ainda no processo 6 sigma, que seria 6 sigma para cá e 6 sigma para cá, esse número vai ser muito menor do que os 3,4 ppm previstos na tabela sigma. É que, pessoal, cuidado ao utilizar essa tabela, né? A gente coloca aí como curiosidade porque pouca gente utiliza ela, mas quem utiliza vai ficar confuso. A tabela sigma, ela tem um pressuposto de que, mesmo o processo mais certeiro, ele tem uma variação de média. Então, ele varia, a média dele varia 1,5 sigma para cá e 1,5 sigma para cá. Então, a tabela sigma, ela estima com essa área toda aqui, que é o que está escrito lá na apostila, para quem quiser dar uma lida e aprofundar mais nessa questão da tabela sigma. Tudo bem, gente? Então, tomem muito cuidado na hora de utilizar essa tabela sigma para não se confundir, tá? Mas é só uma curiosidade. O mais importante é nós aprendermos sobre a capabilidade e aprendermos sobre a estabilidade para tentar gerar mudanças que vão resultar em melhorias. A gente tem que usar essas ferramentas para entender a variação do nosso indicador e não cometer erros crassos aí que vão fazer a gente piorar ou continuar perdido na mesma. Então essa é a grande mensagem que nós temos para passar para vocês. No próximo vídeo, que é o último vídeo teórico aqui da parte do Measure, a gente vai falar um pouco sobre como mostrar, né, como apresentar para o resto da organização e para o resto da equipe os resultados de medição que a gente fez. Então a gente foi lá, olha, vamos fazer uma retrospectiva do Measure. A gente fez a definição operacional, modelou um indicador para a gente trabalhar, coletou os dados utilizando folha de verificação, utilizando formulário de coleta de dados, trabalhando com dados históricos, analisou a estabilidade dos dados, ou seja, a gente fez um gráfico de controle, analisamos a frequência dos dados, né? Utilizamos lá histograma, dot plot, box plot, então a gente fez todas aquelas análises de dados e a gente para tirar conclusões sobre aquilo que a gente está trabalhando. Só que eu tenho que saber mostrar isso daí para todo mundo, e tem alguns cuidados que nós vamos falar no próximo vídeo, que é como mostrar isso, deixando claro, né, salvando a reputação da equipe e a reputação do projeto, né, fazendo com que as pessoas se engajem melhor nisso. O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer com esses dados que nós coletamos. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Na próxima a gente vai passar esse apanhado.